tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu trabalho aqui na Reserva Técnica do Museu Mariano Procópio. O vídeo de hoje irá falar sobre essa escultura em prata que foi uma encomenda do Jockey Club do Rio e mais tarde o Alfredo a adquiriu em um leilão em 1929 do colecionador Bastos Dias. A análise que será utilizada no vídeo foi feita pelo professor Robert David Jr. da Universidade Federal de Juiz de Fora. Logo de início, destacamos a referência à Lei Áurea, segurada pela mão direita da princesa. O pé direito projetado para frente sugere a intenção de um caminhar para o futuro, rumo à certeza do progresso. Os degraus assemelham-se a um altar, aproximando a figura de Isabel a de uma santa num pedestal. A coroa reforça a tentativa de legitimação do Terceiro Reinado, já assumindo a imagem de futura imperatriz do Brasil. O projeto foi interrompido pela proclamação da República em 1889. O negro é aqui representado em posição de devoção à princesa Isabel, contemplando a Lei Áurea segurada pela mão direita da princesa. Mas há outras fontes históricas que comprovam que os escravizados tiveram uma atuação muito importante no processo de abolição. Como sabemos, o abolicionismo brasileiro transcende e vai muito além da assinatura da Lei de 13 de maio pela princesa Isabel, sendo necessário compreendê-lo como um complexo, lento e gradual movimento histórico-social que contou com a participação de diversos atores sociais, livres e escravizados, homens e mulheres, brancos e negros, através de associações abolicionistas e várias outras estratégias de luta pela liberdade. Não é de hoje que estudos antenados com o movimento de renovação pelo qual a historiografia vem passando nas últimas décadas têm destacado a importante e decisiva participação ativa dos negros escravizados nessa luta, por meio de inúmeras formas de resistência à opressão imposta por uma sociedade regida por valores senhoriais. Sabendo que as narrativas e as representações são processos de construção historicamente situados, envolvidos na lógica de mudanças e permanências da história, o que as pesquisas históricas já demonstraram e continuam demonstrando cada vez mais é a ativa participação dos negros e negras escravizadas nesse processo, contrapondo-se à celebração do 13 de maio como a mera concessão de uma dádiva ou como um simples ato de benevolência. Se as fontes históricas tradicionais são porta-vozes de uma camada discursiva senhorial, das elites aristocráticas mantenedoras do regime escravocrata, os historiadores vêm aplicando uma série de métodos investigativos que permitem, até mesmo nos discursos oficiais dos ditos grupos dominantes, perceber as margens de autonomia e resistência encontradas por entre as brechas do sistema. É assim que podemos ler, por exemplo, essa nota publicada no jornal A Província de Minas em 1884. Simão Pereira. Aos excelentíssimos senhores, presidente e chefe de polícia desta província, chamamos a atenção de vossas excelências para o estado anômalo em que se acha esta freguesia. Além do grande número de nacionais e italianos que vagueiam sem ocupação nesta infeliz freguesia, ainda vieram aumentar esse número 50 a 60 libertos da fazenda de Santa Sofia, libertos pelo finado Conde de Prados, que vivem inteiramente desocupados, só tratando de roubar aos fazendeiros. Além destes, há 11 escravos que fugiram do senhor Fausto Pereira Nunes e que vivem a fazer tropelias, indo alguns até a própria fazenda de seu senhor reclamar por carta de liberdade e dando assim mau exemplo aos escravos vizinhos.
As autoridades, apesar da boa vontade, nada podem fazer, pois que não tem uma só praça destacada nesta freguesia e, no entanto, é uma das freguesias que maior número de escravos possui. As praças do destacamento de Juiz de Fora mal chegam para os larápios que infestam essa cidade. O texto expressa a reclamação e os incômodos dos senhores da zona da Mata Mineira quanto aos ditos atos rebeldes praticados por escravizados em suas propriedades. Atos rebeldes que, sob as lentes dessa elite senhorial, são pejorativamente adjetivados como tropelias, desordem e até mesmo mau exemplo para os demais escravizados. Se empregarmos na leitura dessa fonte o método que o historiador italiano Carlo Ginzburg chama de leitura em contrapelo, passaremos a enxergar a denúncia como profundo sentimento de descontrole e falta de domínio da classe senhorial sobre aqueles que abriram mão da submissão passiva ao regime escravocrata para resistirem na luta pela liberdade. Como sujeitos históricos que caminhavam na contramão dos padrões aceitos pelo sistema de opressão vigente, eram taxados como marginais, imorais e perigosos. Assim como a estatueta, que representa a Isabel como redentora e o negro escravizado como passivo e mero receptor da dádiva do 13 de maio, essa nota de jornal também não pode ser naturalizada. É exatamente aí que reside a importância da análise histórica problematizadora. Quando os rótulos e os discursos naturalizados são desconstruídos, os museus se abrem à percepção de vários horizontes possíveis, permitindo conhecer o papel ativo dos que, tanto pela violência física quanto pela violência simbólica, foram silenciados pela história. Superar o mito que transforma o processo de conquista da liberdade em dádiva que se resume à assinatura da Lei Áurea pode ser um bom começo para se vencer uma das heranças malditas deixadas pela escravidão na sociedade brasileira.